Olá, eu sou o professor Joseval Martins Viana, professor de Linguagem Jurídica e Redação Forense da Faculdade Legale. Nesta aula, nós iremos tratar da petição inicial e seus aspectos gramaticais, ou a petição inicial e a linguagem forense. Esta aula tem em vista trabalhar os principais aspectos gramaticais da redação, principalmente na elaboração da petição inicial. O que nós vamos estudar hoje pode ser aplicado a todas as áreas do direito, direito civil, direito do trabalho, direito tributário, enfim. A ideia da aula de hoje é auxiliar os nossos colegas, orientar os nossos queridos estudantes que irão prestar o exame de ordem na elaboração da sua peça processual. Então, o foco da nossa aula de hoje será a gramática aplicada à petição inicial. Veja que uma grande dúvida que se fala, que se discute hoje é a respeito da gramática em relação à clareza e à objetividade do texto jurídico. Nós sabemos que a gramática, por si só, não é um elemento que faça com que o seu texto, a sua peça processual, seja escrita de forma clara e objetiva. Existem o que nós chamamos de técnicas de redação. Mas não podemos esquecer também que a gramática faz parte da elaboração da peça processual. Porque quando nós estudamos a língua portuguesa, nós tratamos da adequação da norma gramatical, da regência, da concordância, da própria acentuação, do emprego do hífen, porque nós usamos muito também as questões de supramencionado, supracitado, quer dizer, então como é que eu faço para colocar essas pontuações ou o hífen? E é interessante nós observarmos que a gramática ajuda na clareza do texto. Então veja que eu posso trabalhar com as técnicas de redação, quando eu trabalho com objetividade, a clareza, a colocação das palavras na estrutura da frase, na estrutura da oração, e eu não posso me esquecer também da questão gramatical. Então, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos pegar os elementos que constituem a peça processual, a petição inicial, e a partir daí vamos então trocando algumas ideias sobre a gramática e evitando alguns deslizes gramaticais. Pois bem, a primeira coisa que é extremamente importante é nós conceituarmos a petição inicial, mas o conceito do ponto de vista da redação forense. Então, venha comigo aqui no slide para nós vermos a primeira apresentação do que é a petição inicial. Veja comigo aqui. A petição inicial é um texto construído com palavras, frases e orações jurídicas concatenadas entre si, para comunicar uma mensagem no universo jurídico. Vamos repetir aí o conceito para que ele fique bem claro. Olha, a petição inicial é um texto construído com palavras, frases e orações jurídicas concatenadas entre si para comunicar uma mensagem no universo jurídico. Pois bem, venha comigo aqui. Observe o seguinte. Quando nós falamos do texto jurídico, da construção do texto jurídico, nós damos uma ideia de que vamos intercalando as palavras. Quando nós vamos intercalando as palavras, isso significa que eu não posso colocar a palavra aleatoriamente na folha de papel, ou colocar a palavra aleatoriamente no computador. Eu preciso saber que cada palavra precisa ser colocada de forma adequada na construção da frase. E aí tem uma questão importante. Eu não vou entrar no detalhe da análise sintática, mas apenas um aviso aqui que quando nós estudávamos análise sintática, a ideia, na verdade, deveria ser análise sintática não como classificação das palavras, né, sujeito, sujeito determinado, sujeito indeterminado, objeto direto, objeto indireto. A função da gramática, da análise sintática não é essa, na verdade, não é a mera classificação das palavras. A função da gramática, na verdade, é fazer com que o escritor saiba como se deve fazer a construção da oração.
É que essa ideia se perdeu um pouco, mas devemos resgatar, principalmente os professores de português, no sentido de que a colocação da palavra na oração é estabelecida pela análise sintática. Então, nós trabalhamos sempre com aquela regra de sujeito, verbo e complemento, que vai ser a estrutura da minha peça, do meu texto jurídico. Então, veja, quando eu digo que eu trabalho com a constituição do texto, claro que aí eu digo texto, que é o quê? O conjunto de palavras que são colocadas de forma ordenada, transformando um todo significativo, quer dizer, a partir do momento em que eu coloco as palavras obedecendo às técnicas redacionais e obedecendo à gramática, eu consigo então construir um texto todo significativo, eu consigo transmitir uma mensagem de forma clara, eu consigo transmitir uma mensagem de forma objetiva, então eu trabalho na elaboração da constituição desse texto. Pois bem, mas eu não posso me esquecer que muitas vezes o erro gramatical, a inadequação daquele vocabulário que eu uso, o erro de concordância, o erro de regência, tornam a frase obscura. Quer dizer, esse conjunto de ideias, então redação e gramática, precisam ser aplicados pelo operador do direito na construção da sua frase. Por isso, então, que eu penso o texto, conjunto de texto, então técnicas de redação e a gramática aplicada à peça processual, para que eu não dissocie essas duas ideias. E aí a relevância desse pensamento é que, no sentido de que a gramática também faz parte da construção do texto jurídico claro e objetivo. Pois bem, então, a partir dessa questão que é extremamente importante, que inclusive o problema gramatical incide a escrita da peça processual. Por que eu digo que incide a escrita da peça processual? Porque a Constituição Federal, olha, vem aqui comigo que eu vou mostrar para você o que está lá no artigo 13 da Constituição Federal. Veja lá, o artigo 13 da Constituição Federal dispõe o seguinte: a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Olha, a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Da República Federativa do Brasil. Pois bem, vem aqui comigo agora para a gente trocar algumas ideias sobre esse artigo constitucional. Quando nós elaboramos a petição inicial, nós precisamos tomar cuidado também com a gramática. Porque a partir do momento que eu parto do pressuposto que a língua portuguesa é o idioma oficial do Brasil, eu estou inferindo dessa ideia de que eu preciso obedecer às regras gramaticais. E se eu não obedecer às regras gramaticais e isso interferir na compreensão da peça processual, o juiz pode indeferir a petição inicial. Você pode dizer o seguinte: professor, isso é um exagero. Não é exagero, não. Olha o próximo slide. Veja a decisão que eu vou mostrar para vocês aqui. Uma ação ordinária, inépcia da inicial, a ocorrência, então, da inépcia dessa inicial. Olha a fundamentação. Petição inicial e razões recursais que tangem as raias da ininteligibilidade inicial indeferida por inepta, ausência de exposições claras dos fatos, dos fundamentos jurídicos e do pedido, sentença mantida, recurso desprovido. Pois bem, vem aqui comigo agora. Veja o seguinte: quando eu estou trabalhando com a peça processual, quando eu estou trabalhando com a constituição da peça processual, eu preciso tomar cuidado na construção gramatical e na construção textual da peça, porque se acontecer de eu não expressar a ideia de uma forma objetiva, se eu não expressar a ideia de uma forma clara, o juiz poderá indeferir a petição inicial. Então não é apenas trabalhar com o fato e o fundamento jurídico do pedido. Olha, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido constituem sim a formação da peça processual. Fazem parte da
constituição da redação jurídica da peça processual. Mas, aliado a isso, eu tenho também a questão textual, a questão gramatical. Eu preciso, então, trabalhar com as duas hipóteses aí, no sentido de trabalhar essas duas questões e saber, olha, a minha petição inicial precisa estar, do ponto de vista gramatical, correta. Do ponto de vista textual, ela precisa ser clara, precisa ser objetiva. E do ponto de vista processual, cada um aí dentro da sua área, então, no direito processual civil, no direito processual penal, quando eu vou elaborar a petição inicial, quando se elabora, então, o requerimento para instauração de inquérito policial, eu preciso saber, então, agora, se esse conteúdo que eu estou apresentando, que eu estou redigindo, se esse conteúdo realmente respeita as regras gramaticais. Pois bem, então vou pegar como estrutura base para nossa análise da peça processual, da petição inicial, aquela estrutura comum que trabalha a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Nós sabemos que todo texto aí, de um modo mais abrangente, todo texto precisa ter o começo, o meio e o fim. Então, introdução, desenvolvimento e conclusão, isso serve para todas as áreas. Pois bem, então essa estrutura da petição inicial sempre vai fazer com que o meu texto, do ponto de vista redacional, saia clara, saia bem escrita, saia bem redigida. Então eu sempre tenho que pensar que meu texto precisa ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Pois bem, mas eu também tenho um aspecto gramatical. Vamos então para o primeiro passo, venha comigo aqui. Nós falamos, então, veja a estrutura da petição inicial dos fatos, do direito, que é a questão do conteúdo da peça, e do pedido. A partir, então, dessa construção, vem aqui comigo agora que nós vamos fazer algumas considerações. A primeira preocupação que eu preciso ter é exatamente com o endereçamento. Quando eu for fazer o endereçamento, e aí eu preciso tomar um pouco de cuidado, porque ao longo dos anos eu tenho percebido que o endereçamento tem mudado um pouco. A minha primeira formação é como professor de língua portuguesa. Primeiro fiz letras, depois eu fiz direito. E eu vejo que dentro da área do direito, desde quando eu comecei a advogar até hoje, algumas estruturas que são inadequadas, não vamos dizer que são erradas, mas que são inadequadas na apresentação da peça processual, apareceram aí ao longo desses últimos anos. A primeira crítica, do ponto de vista gramatical, está exatamente no endereçamento. Qual que é a crítica? A crítica é da abreviatura. A gente tem percebido ultimamente que alguns advogados têm abreviado o endereçamento. Não há justificativa para abreviar o endereçamento de uma petição inicial de uma peça processual, nem do ponto de vista gramatical, nem do ponto de vista redacional. Pode ser o estilo do advogado, mas o correto mesmo é escrever a petição sem abreviatura. O ideal mesmo é escrever o endereçamento sem abreviar absolutamente nada. Olha, vem aqui comigo para o nosso exemplo. Está lá, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Vara Civil do Foro da Comarca D. Veja que o nosso exemplo demonstra que eu posso, então, deixar no espaço, olha, não houve abreviatura de absolutamente nada, então eu escrevi excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da, deixei o espaço. Esse espaço serve para que o escrevente coloque o número, né, qual é a vara que caiu a ação judicial, o foro competente. Eu vou completar quando eu sei qual é o foro que eu vou distribuir. Mesmo em se tratando hoje, é importante salientar que mesmo em se tratando de projeto de petição digital, o que vai ficar digitalizado é o modelo da minha peça.
Então, essa estrutura, essa apresentação é exatamente a melhor que se tem no sentido de não cometer nenhum erro. Veja o seguinte, então não há problema nenhum em relação à apresentação da peça sem abreviar. Vamos para o próximo modelo aqui, para vocês terem uma ideia. Olha lá, excelentíssimo senhor doutor juiz titular da Vara do Trabalho D, deixamos em branco, então eu tanto posso grifar como eu posso deixar em branco. Mais um modelo para vocês observarem da área penal. Olha lá, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Vara Criminal da Comarca D. Veja que eu também não preciso colocar em caixa alta. Eu posso colocar em letra maiúscula as primeiras letras, tá certo? Então não há problema nenhum. Pois bem, volte aqui um instante comigo. Esses três modelos que nós apresentamos da área civil, trabalhista e da área penal são aqueles modelos mais adequados que nós temos aí em razão da apresentação do endereçamento. E aí, como eu falei anteriormente, eu vejo algumas inadequações e isso também é corrigido, é advertido pelos manuais de prática forense e também pelos manuais de correspondência comercial, no sentido de que o endereçamento não pode ser abreviado. Então, a primeira coisa que se deve evitar é abreviar o endereçamento, como a gente tem visto por aí. Então, essa é a primeira inadequação. Vamos ver aqui no nosso exemplo, acompanhe aqui comigo. Veja que a primeira forma inadequada como eu falei, é a abreviatura, lá, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Vara Civil do Foro da Comarca de tal lugar. Então, esse é uma maneira inadequada, e aliás, por se tratar de maneira inadequada, é a maneira mais comum da abreviatura no judiciário. Olha o outro exemplo também, seguindo aqui uma outra questão. Esse exemplo, excelentíssimo, aí o que o advogado faz? Ele abre parênteses para colocar o A, senhor, senhora, doutor, doutora. Volte aqui, vem aqui comigo para a gente desenvolver alguns raciocínios sobre essa questão do endereçamento, quando eu coloco lá excelentíssimo e coloco parênteses e coloco a letra A. Olha, do ponto de vista, eu cometo dois erros aí. Preste bem atenção quais são esses dois erros que eu cometo, tanto do ponto de vista gramatical quanto do ponto de vista processual. Na verdade, eu gostaria só de retificar um pouquinho a minha fala. Quando eu digo de erro, você me interprete como uma inadequação processual. Para quem for, por exemplo, prestar o exame de ordem, é bom que não abrevie, escreva por extenso, tá? Quem for advogar, se abreviar, o juiz não vai indeferir a petição inicial porque ele abreviou. É uma questão até de estilo. A gente precisa, muitas vezes, respeitar, às vezes, o estilo do advogado, do profissional do direito. O que nós estamos demonstrando aqui é que abreviar o cabeçalho de uma petição inicial, de um requerimento para instauração de uma portaria, é uma maneira inadequada de um requerimento, de se fazer um requerimento. Eu posso melhorar a minha redação fazendo o quê? Deixando a abreviatura. Agora, outra forma inadequada é essa que nós acabamos de ver agora. O advogado faz o quê? Ele coloca, então, o A, pensando o seguinte, tá aí as duas inadequações. Se eu vou colocar o A, quando eu digo excelentíssimo e coloco A, senhor e senhora e coloco A, eu caio num erro processual, porque eu estou partindo do pressuposto de que eu estou endereçando a minha petição para o juiz ou para a juíza. Pessoal, eu não endereço a minha petição para o juiz nem para a juíza. Eu endereço a minha petição para o órgão, para o Estado juiz. O Estado juiz não é homem, nem é mulher. Então, eu não posso fazer essa modificação no sentido de dizer que eu estou endereçando a petição para o juiz ou para a juíza. Em alguns casos excepcionais, em que eu vou, por exemplo, distribuir um recurso especial, um recurso extraordinário, ou uma petição interlocutória, eu já sei quem é o desembargador, no caso do recurso especial, sei quem é o ministro, o relator, eu posso colocar o nome dele.
Mas isso são casos especiais. Quando eu vou endereçar um recurso especial, um recurso extraordinário, quando eu vou endereçar um recurso de apelação, eu endereço para o Estado juiz. E esse Estado juiz não pode ser representado no masculino ou no feminino. Ele não tem gênero masculino nem feminino. Ele é representado pelo Estado juiz. E aí eu tenho um outro problema. Quando eu coloco juiz, se eu estou seguindo uma ordem de excelentíssimo senhor, excelentíssimo senhora, quando eu coloco juiz, obrigatoriamente, se eu for colocar o A para representar a juíza, eu tenho um outro problema. Quando eu escrevo juíza, juíza é hiato, ó, juíza. Se é hiato, eu tenho que colocar um acento nesse I. Como é que nós vamos fazer? Fica muito mais complicado. Olha, vamos voltar aqui para o slide para nós vermos aqui essa questão. Olha lá, excelentíssima senhora, o excelentíssimo senhor doutor, doutora. Olha lá, juiz. Onde está juiz, eu deveria de colocar um A também. E aí eu caio no problema. Como é que eu faço com esse I que não acentua juiz, mas que acentua juíza? Eu vou dar um exemplo aqui, continuando aqui no slide. Veja lá o primeiro exemplo para ficar claro. Olha lá. O juiz proferiu a sentença condenatória. Então, juiz aqui não tem acento no I. Agora, olha o caso da juíza. A juíza proferiu a sentença condenatória. Volte aqui comigo. Então é exatamente esse exemplo que eu estou trabalhando nesse momento, de que você evite. Vá para o modo tradicional. O modo tradicional é melhor, é mais fácil, eu não tenho invenção nenhuma. E apareceu recentemente uma outra forma que causa um pouco de estranheza também. Veja que a gente vai mudando, nós vamos mudando o endereçamento e aí acabamos, então, por prejudicar a boa redação e a boa gramática. Olha, vem aqui comigo, vamos ver aqui um outro exemplo de uma inadequação. Olha lá, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito de uma das varas cíveis da comarca de tal lugar. Olha, vem aqui um pouquinho comigo. Veja dois erros aí, duas inadequações. Primeiro, a abreviatura. Então, abreviei. Segundo, eu coloco lá, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, de uma das varas de tal lugar. É uma outra adaptação que nós temos feito no endereçamento que é inadequado. É inadequado do ponto de vista gramatical. Então, o melhor mesmo é o modelo tradicional. E, inclusive, não esquecendo de acentuar o excelentíssimo, que é uma proparoxítona, e cível, no caso, quando eu vou distribuir a ação no foro cível, então eu acentuo o cível também. São dois cuidados que eu preciso ter na elaboração da minha peça processual. Pois bem, a partir daí, então, já desfeito esses problemas iniciais do encabeçamento da peça, do endereçamento da peça, do cabeçalho da peça, vamos então observar a questão da qualificação das partes. A questão da qualificação das partes também é importante, porque às vezes nós cometemos alguns erros gramaticais que são extremamente, aparecem às vezes na nossa redação e muitas vezes, e aí eu dou o alerta, cuidado com o corretor, o computador, muitas vezes ele não corrige todos os erros, então é bom você ter consciência mesmo, saber mesmo das regras gramaticais para evitar aí alguns erros. Olha, vamos ver aqui comigo a questão do endereçamento para a gente poder então saber da qualificação das partes. Olha lá. Tiburcio de Souza, brasileiro, casado, mecânico, portador da carteira de identidade, RGSSP, número tal, devidamente inscrito no CPF-MF. Volte aqui um pouquinho comigo, duas orientações para você perceber. Veja que lá no nosso exemplo, nós não devemos colocar R.G. ou C. Às vezes, quando nós vamos falar de RG, nós colocamos o R.G., CPF, C. P. Nada disso. Eu estou trabalhando com RG, CPF, CNPJ, são siglas. Siglas não podem vir com pontos. Eu estou trabalhando com siglas.
R. G. Não é abreviatura. Não é abreviatura. Tá certo? Então eu tenho que eliminar esse ponto daí. Então eu vou colocar lá RG. Tá certo? Eu vou colocar lá CPF, porque senão eu seria obrigado, o mesmo acontece. Por exemplo, eu vou escrever lá artigo 282, artigo 282 do Código de Processo Civil. Vou pôr lá artigo 282 do CPC, sem ponto. Vou falar em Código de Processo Penal, CPP, não tem ponto. Porque essas palavras, na verdade, são siglas. E uma vez que são siglas, elas não podem levar, então, esse ponto por um problema, um erro, a constituição de um erro gramatical. Pois bem, veja, vamos voltar aqui num outro exemplo interessante, que da questão do residente domiciliado. Olha lá, residente domiciliado na Rua da Glória, número 35, no bairro da Lapa, CEP, nesta capital, por intermédio de seu advogado e bastante procurador e infracinado, procuração adjudícia anexa. Ok, volte aqui um pouquinho para a gente começar aqui com algumas questões gramaticais importantes. Você viu que o exemplo, quando eu digo residente e domiciliado, então eu tenho o verbo residir e tenho o verbo domiciliar, obrigatoriamente eu tenho que usar a conjunção, a preposição em. Quem reside, reside em. Aí as pessoas perguntam, os advogados perguntam o seguinte, mas por que eu tenho que colocar essa preposição aí? Porque alguns verbos na língua portuguesa exigem determinadas preposições e que chegam, inclusive, a mudar o significado da palavra com ou sem preposição. Então, eu já tenho que partir do pressuposto de que o verbo residir e o verbo domiciliar, eu coloco em. Então, quem reside, reside em. Quem está domiciliado, então domiciliado em. Agora, veja que, como eu uso a preposição em, e logo após, na minha peça, vem a palavra rua, ou vem a palavra avenida, e nesse caso, rua e avenida aceitam o artigo a, eu faço a contração de em mais a. Então eu vou escrever residente domiciliado na rua tal. Isso significa que se eu escrever residente e domiciliado à rua tal, é um erro de gramática, é um erro gramatical que eu cometo na elaboração dessa peça. Vocês já ouviram falar, por exemplo, quando a gente fala de regência verbal, quer dizer, são verbos que são regidos por determinadas preposições. O mais comum que a gente discute é o verbo assistir, que ele tem várias acepções na língua portuguesa, mas basicamente as duas principais, nós temos o verbo assistir no sentido de ver e presenciar. Então, quando nós usamos o verbo assistir no sentido de ver e presenciar, esse verbo é um verbo transitivo indireto. Então, eu digo, eu vou assistir ao tribunal do júri. Olha, eu vou assistir ao tribunal do júri. No sentido de ver. Eu não posso dizer eu vou assistir ao tribunal do júri. Eu vou dizer eu vou assistir ao tribunal do júri. E se eu for aplicar o verbo assistir no sentido de ajudar uma determinada pessoa, aí ele é um verbo transitivo direto. Eu assisto o meu cliente. Veja que a preposição do verbo muda e alguns verbos passam, inclusive, com erros de regência que nós não olhamos, vemos no dia a dia e não percebemos que está errado. Quer ver um exemplo? O verbo pisar. O verbo pisar é um verbo transitivo direto. O que significa isso? Só relembrando. Verbo transitivo direto não exige preposição. O verbo transita diretamente para o objeto, que é o objeto direto. Quando eu digo verbo transitivo indireto, entre o verbo e o seu objeto, eu tenho o quê? Eu tenho uma preposição. Então é um verbo transitivo indireto que exige um objeto indireto. Pois bem, olha o verbo pisar. O verbo pisar é verbo transitivo direto. Se ele é verbo transitivo direto, ele não aceita preposição. Então dizer o seguinte, eu pisei no chão, aquela placa não pise na grama, totalmente errado. Porque se eu digo que ele é verbo transitivo direto, que ele não tem preposição, eu vou dizer assim, o advogado pisou o chão do fórum. Eu não vou dizer o advogado pisou no chão do fórum. Eu não posso dizer fulana pisou na barata. Fulana pisou a barata.
Tá certo? Isso são questões que estão ligadas à transitividade do verbo. Então veja o seguinte, quando eu uso o verbo residente domiciliado, eu não posso esquecer que eles exigem a preposição em, pelo fato deles exigirem a preposição em, eu tenho que colocar então residente domiciliado na e não residente e domiciliado a, que é um erro gramatical. Pois bem, vamos voltar um pouquinho aqui para o nosso exemplo, para nós verificarmos aqui a segunda questão da Rua da Glória e do CEP. Pois bem, veja lá que está escrito o seguinte, residente domiciliado na Rua da Glória, número 35, no bairro da Lapa, e o CEP. Olha, vem aqui comigo agora. Você viu lá o exemplo, nós trabalhamos esse exemplo da Rua da Glória, então já residente domiciliado em, aí eu vou para a Rua da Glória. O que você observou aí na questão da Rua da Glória? Vamos lá para o próximo exemplo, vem aqui comigo no slide. Olha, primeiro que nós temos ali, ó, o autor reside na Rua da Glória, número 35. Se você perceber, depois na peça processual, na petição, que eu coloquei o nome da rua, eu não posso colocar uma vírgula entre o nome da rua e o número. Olha, veja que está, o autor reside na Rua da Glória, número 35. Olha o outro exemplo que está correto. O autor reside na Rua da Glória, vírgula 35. Você percebeu que nós tiramos ali o quê? Ou eu uso o número, ou eu uso a vírgula. Eu não posso usar, então, os dois. Olha lá, então, o que a gente vê nas peças processuais. O autor reside na Rua da Glória, vírgula, número 35. É o incorreto, tá certo? Então, ou eu uso o número, como está no primeiro exemplo, ou eu uso a vírgula, como está no segundo exemplo. Pois bem, voltando aqui comigo, observe também uma outra questão em relação ao CEP. Todas as vezes que eu usar o CEP na minha peça processual, não é para colocar dois pontos. Nós temos essa mania de colocar CEP dois pontos. Eu pergunto o seguinte, qual é a função desses dois pontos no CEP? Nenhuma. Aliás, não é nem para colocar ponto no CEP. C.E.P. E aí coloca dois pontos. Aí é de matar, arruinar a língua portuguesa. Coloque CEP, caixa alta e o número do CEP, sem problema nenhum, tá certo? E aí tem uma outra questão importante quando você vai fazer o endereçamento da sua peça, então são algumas questões que nós vamos tratar. Quando você for se dirigir ao juiz de direito, você vai qualificar aí o autor, você vem muito respeitosamente à presença de Vossa Excelência. Observe que esse Vossa Excelência é terceira pessoa, é um pronome de tratamento. Todas as vezes que eu for fazer referência na peça processual, eu não posso confundir Vossa Excelência com a segunda pessoa do plural vós. Alguns advogados ou alguns profissionais do direito acabam escrevendo o seguinte: vem muito respeitosamente a vossa presença. Não é vem muito respeitosamente a vossa presença. Vem muito respeitosamente a sua presença. Tá certo? Porque esse pronome de tratamento Vossa Excelência refere-se a ele terceira pessoa do singular. Não é segunda pessoa do plural. Esse Vossa Excelência não tem nada a ver com vós. Então eu preciso sempre tomar esse cuidado. E um outro detalhe, uma outra discussão que eu tenho visto ultimamente em relação à peça processual, e aí cabe uma ressalva, é que muitas vezes a discussão é que eu não posso colocar em face de. Vem muito respeitosamente propor a ação judicial em face de fulano de tal. Tem gente que fala, não, em face está errado, eu tenho que colocar contra. Não é que em face de está errado. O que está errado, o que a gramática da língua portuguesa condena é o em face a. Em face a é neologismo, em face a não existe na língua portuguesa. É em face de, que é também sinônimo de contra. Então, tanto faz escrever vem propor a presente ação, ou vem propor a ação em face de fulano de tal, ou vem propor a ação contra fulano de tal. O que eu não posso escrever? Vem propor a ação em face a fulano de tal. Aí é erro gramatical.
tá certo? Veja então que essas considerações precisam ser feitas quando eu for elaborar a minha peça processual, já faço a minha correção. Pois bem, vamos aqui para o próximo slide para acompanharmos aqui as nossas aulas. Vejo aquele exemplo que eu falei de residem na rua, então lá as testemunhas residem na Rua da Glória, então eu tenho que observar que o verbo residir exige a preposição em e não exige a preposição a. Eu também tenho o exemplo, a empresa está sediada na Avenida Pompeia. Veja que sediar também é sediar em. Sediar é sediar em, não é sediar a. Vem aqui um pouquinho comigo aqui para a gente fazer a seguinte análise. Você vai observar uma coisa extremamente importante. Se você perceber, o verbo residir, domiciliar e sediar não indicam movimento, tá certo? Na língua portuguesa, alguns verbos, ou se não, quase a maioria deles, que não indicam movimento, são regidos pela preposição em. Tá? Então, residir, eu estou residindo, é parado, não indica movimento, então é em. Sediar, eu estou parado, não indica movimento, é em. Ao passo que o verbo ir, por exemplo, ele indica movimento. O verbo ir indica movimento. Se o verbo ir indica movimento, eu uso a preposição a. Então é ir, eu vou ao fórum, e aí uma correção, nunca diga eu vou no fórum, porque quem vai no vai montado sobre, você vai no cavalo, a cavalo é o modo, então nunca diga eu vou no fórum, tá certo? Então eu vou ao fórum, que é a maneira correta, obedecendo sempre à regência do verbo. Tá certo? Eu tenho sempre que tomar cuidado, que eu sei que um determinado verbo sempre exige uma determinada preposição na língua portuguesa. Pois bem, vamos lá para o nosso próximo exemplo, no sentido de verificar agora a questão do CEP. Falamos lá, olha lá, Rua da Glória, residente domiciliado na Rua da Glória, número 35. Se eu tirar o número, eu ponho a vírgula. Falamos ali do CEP. E por intermédio do seu advogado e bastante procuradora e infracinado. Pois bem, vem aqui comigo para nós desenvolvermos outras questões. É muito comum também, na hora que eu vou fazer a qualificação das partes, eu coloco lá, vem através de seu advogado. Né? Essa questão de usar o através de está sendo agora ultimamente muito empregado, nos textos, inclusive, nos diversos textos, no sentido por meio de. Mas eu preciso tomar muito cuidado, porque quando eu vou ao dicionário para saber o que é o através de, eu vou verificar ali que a definição de através de é de um ponto ao outro. Tá certo? Então, fulano de tal caminhou através da floresta. Olha, estou de um ponto ao outro. Os dicionários, na sua grande maioria, não dão a definição de através de como sendo por meio de. Tá? O correto mesmo, se você for pensar na normatização da língua portuguesa, o correto é você escrever, vem muito respeitosamente, por meio de seu advogado e infracinado, ou por seu advogado, ou por meio de sua advogada, ou pela sua advogada e infracinada. É bom evitar o através de um ou outro dicionário, quando aceita através de, ele faz uma observação dizendo que é de modo figurado, Então observe o seguinte, eu preciso tomar muito cuidado quando eu estiver trabalhando com essa questão do através de. Prefira por meio de, mediante, por meio, tudo dependendo da frase, tá certo? Vamos lá, então vem aqui comigo no exemplo para a gente poder então verificar como é que funciona. Lá está, olha. O autor vem muito respeitosamente à presença de Vossa Excelência através de, a forma incorreta, seu advogado, através de seu advogado e bastante procurador e infracinado, procuração ad judícia anexa. Então fica aí essa questão do através de. Pois bem, uma outra, venha comigo aqui para a gente poder analisar um outro aspecto importante, então, diante dessa questão do através de, e aí
a questão do anexo, e eu tenho que tomar um pouco de cuidado com o uso do anexo e do uso do em anexo, e aí existe uma outra distorção no significado dessas palavras em anexo e anexo. Olha, primeira coisa que eu preciso ter em mente é que em anexo e anexo, ou anexa, não tem significados diferentes, tá certo? Eu já ouvi colegas dizerem que não pode colocar procuração em anexa, porque esse significado de em anexo é aquilo que está em anexo, ou seja, fora de. Não é verdade isso, tá certo? É a mesma discussão, o em anexo e o anexo têm o mesmo significado. É a mesma discussão de xerox e xerox. Qual que é a forma correta? As duas. Eu tanto posso falar xerox como eu posso falar xerox. O único cuidado que eu tenho que ter é que quando eu falo xerox, eu preciso colocar o acento nesse E, porque é uma paroxítona terminada em X, como tórax, como látex. Então, vou dizer assim, xerox, vou tirar uma xerox. Eu, então, coloco o acento nesse E. Se eu vou dizer, vou tirar uma xerox, eu transformei essa paroxítona numa oxítona, e aí, então, eu vejo que eu não vou usar o acento. Então, veja, e não tem nada de uma que significa o outro. Eu já vi gente dizer que xerox é a marca e xerox é o resultado, é o produto, é a própria xerocópia. Não é verdade. Tá? Até porque o nome da marca xerox mesmo tem todo um significado. Na minha época, professor de língua portuguesa, quando eu fazia prova com mimeógrafo. Né? Quem é da minha época sabe, que principalmente os professores de língua portuguesa, a gente rodava lá o mimeógrafo. E nós sabemos também que quando nós fazíamos as provas, nós colocávamos a prova em razão do álcool, né, que se colocava no mimeógrafo, as provas saíam molhadas. Então eu tinha que espalhar na sala de aula, as provas antes do início, então da avaliação, eu espalhava, não podia deixar uma em cima da outra, porque ela ia... enfim, ia ter problema de grudar uma na outra, ia manchar, então eu ia espalhando na sala de aula. E então veio a marca xerox exatamente para concorrer com o mimeógrafo. Por quê? Porque a origem da palavra xerox, o que é? É seco. Né? Então, é seco. É cópia a seco. Então veja que o problema do significado da palavra em relação a xerox e xerox é só a maneira com que eu vou escrever. Tá? Por que eu expliquei isso? Para dizer que em anexo e anexo tem o mesmo significado. O que eu tenho que tomar cuidado é exatamente na aplicação do anexo e do em anexo no texto jurídico. Olha, em anexo é advérbio. Nós aprendemos que advérbio não é flexionado. Então eu digo assim, a procuração em anexa está com o juiz. A procuração em anexa está com o juiz. Ora, como ele é advérbio, se eu pluralizar essa frase, as procurações em anexo, as procurações em anexo estão com o juiz. Então veja que nem no masculino e no feminino eu vou flexionar. Os documentos em anexo, as procurações em anexo, porque é um advérbio, eu não mudo o gênero, quer dizer, não flexiono no masculino e no feminino, mesmo que o sujeito a quem ele se ligue seja masculino ou feminino, e eu mantenho invariável. Então, não vou variar de forma nenhuma. Agora, anexa, não, anexa é adjetivo. Adjetivo é variável. Então, eu digo assim, procuração, anexa. Procurações, anexas. Então, ele vai variar. Olha, documento, anexo. Documento, anexos. Veja que o significado não varia. O que vai variar é exatamente a aplicabilidade do em anexo. Então, eu sei que ele é invariável, não vou flexionar. E anexo, eu sei que é ele vai variar exatamente porque ele está sempre ligado ao sujeito. Então, eu digo procurações anexas, documentos anexos. Então, ele varia. Tá certo? Nesse sentido, é um adjetivo, então. Pois bem, vamos aqui, acompanhando comigo aqui os exemplos no slides, para vocês poderem observar a questão do através, que nós falamos. Olha lá, através de significa de um lado
ao outro, a procuradora de justiça caminhou através da sala de audiência, e temos também aqui o autor vem muito respeitosamente à presença de Vossa Excelência, colocando por intermédio, por meio de seu advogado, sempre evitando a palavra através. Aqui a questão do autor vem à presença de Vossa Excelência por intermédio de seu advogado e bastante procurador. Por que que a gente sempre fala isso? Olha, preste bem atenção aqui. Bastante é adjetivo e significa aquilo que basta, que satisfaz. Muito ou muitas. Lá, o autor vem à presença de Vossa Excelência por intermédio de seus advogados bastantes procuradores. Vem aqui um pouquinho comigo que cabe uma explicação importante. Você notou que bastante, nesse caso, quando eu falei bastantes procuradores, teve uma flexão e bastante, às vezes não tem, porque é advérbio, é o mesmo caso do que em anexo e anexo. Quando eu falo bastante, e bastante pode ser substituído por muitos, aí eu posso flexionar. Olha, eu posso dizer assim, assinada, a procuração foi assinada por seus advogados e bastantes procuradores, advogados e muitos procuradores, tá certo? Essa é uma aplicação do bastante, excepcionalmente na gramática, porque aquele não está funcionando como advérbio. Quando ele funciona como advérbio, ele não pode ser flexionado, tá certo? Então, se você for colocar no singular na questão da peça processual, então, você sabendo bem o uso do emprego do bastante na peça processual é importante. Então, você diz assim, a petição inicial foi assinada por seu advogado e bastante procurador, ou a petição inicial foi assinada por seus advogados e bastantes procuradores, tá certo? Vamos voltar aqui para o nosso exemplo, então, tá lá para vocês verificarem lá. Os defensores públicos estão bastante zangados. Olha, você percebeu que quando eu falo os defensores públicos estão bastante zangados, estão muito zangados, eu não flexionei o bastante. Por que eu não flexionei o bastante? Não flexionei o bastante porque, como eu falei, aqui ele funciona como advérbio. Veja, eles só não estão zangados, eles estão muito zangados. Então esse bastante aqui está mudando o estão, que exerce então o bastante a função de adjunto adverbial, tá certo? Então ele, olha o outro exemplo aqui, já há provas bastantes para incriminá-lo. Veja, provas suficientes, muitas provas. Então, nesse caso, bastantes foi flexionado exatamente porque eu tenho aí bastantes como adjetivo. Pois bem, volte aqui comigo. Uma outra coisa que nós usamos frequentemente na nossa peça processual é a aplicação do infra, né, do infra, do supra, então desses prefixos, e com a mudança da ortografia da língua portuguesa, houve várias mudanças também sobre a aplicabilidade do infra e do supra e do contra. Né? Como é que eu escrevo agora contra razões? Como é que eu escrevo supra mencionados? Como é que eu escrevo infra assinado ou infraestrutura? Certo? Só que essas regras gramaticais nós iremos ver no próximo módulo. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Um forte abraço e até lá!